Se liberdade é fazer o que se quer, por que tantas pessoas se arrependem do que fazem no carnaval? Essa pergunta já divide o público antes mesmo do vídeo começar. Por que o carnaval é vendido como libertação, como expressão, como autenticidade, como o momento em que as máscaras caem? Mas e se for exatamente o contrário? E se o carnaval não for a queda da máscara, mas a troca por outra? Carl Jung falava sobre a persona, a máscara social que usamos para sermos aceitos. Durante o ano inteiro, você sustenta uma versão controlada de si mesmo, responsável, moderado, civilizado. Mas no carnaval, algo muda. As regras relaxam. Os limites ficam borrados. Os impulsos ganham palco. E você chama isso de liberdade. Mas Jung também dizia algo perturbador. Quando a sombra não é integrada conscientemente, ela explode inconscientemente. O carnaval talvez seja a explosão coletiva da sombra. A sombra do desejo reprimido, da validação não recebida, da carência emocional, da sexualidade mal resolvida, da necessidade de pertencimento. A pergunta não é se o carnaval é errado. A pergunta é: ele revela quem você é ou quem você não consegue sustentar o resto do ano? Friedrich Nietzsche dizia que o homem prefere querer o nada a não querer nada. Talvez o excesso seja uma forma de querer intensamente, mesmo que seja vazio. Você já percebeu como o carnaval é uma hipnose coletiva? Luzes, som alto, corpos, multidão, álcool, contato físico constante. Neuroquimicamente, isso é uma tempestade perfeita de dopamina. Dopamina não é prazer, é antecipação de prazer. Ela faz você buscar mais estímulo, mais intensidade, mais validação. O problema não é se divertir. O problema é quando o prazer vira anestesia. Sigmund Freud falava sobre o princípio do prazer, a tendência humana de evitar dor e buscar prazer imediato. Mas ele também dizia que civilização exige repressão. O carnaval parece ser o intervalo dessa repressão. Mas aqui está a parte incômoda. Se você só se sente vivo quando está descontrolado, talvez sua vida normal seja insuportável para você. E isso dói admitir. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, dizia que o vazio existencial é uma das maiores doenças modernas. Pessoas que não encontram significado buscam intensidade. Não propósito, intensidade. Porque intensidade silencia o vazio. Temporariamente. Você já notou como muita gente passa o ano dizendo: o ano só começa depois do carnaval. Essa frase parece cultural, mas, psicologicamente, ela é devastadora. Ela legitima adiamento. Ela normaliza procrastinação. Ela transforma 4 dias de estímulo em justificativa para 2 meses de paralisia. Enquanto alguns comemoram que o ano começou de verdade, outros já estão 2 meses à frente. Isso não é moralismo. É matemática comportamental. Liberdade real, segundo Jean-Paul Sartre, é assumir responsabilidade total pelos próprios atos. Mas responsabilidade não é sexy. Controle não é excitante. Disciplina não gera euforia. O que gera euforia é excesso. Mas excesso não é liberdade. Excesso é ausência de freio. E ausência de freio não é autonomia. É impulsividade legitimada. O filósofo estoico Epicteto dizia: quem não domina a si mesmo será dominado por qualquer coisa. Durante o carnaval, o que domina você? A decisão consciente ou o ambiente? Psicologia social já provou há décadas que multidões reduzem a responsabilidade individual. Gustave Le Bon escreveu sobre isso no século XIX. Em grupo, o indivíduo perde identidade. Ele age diferente, mais ousado, mais imprudente, menos reflexivo. E depois chama isso de ser eu mesmo.
Mas será que você é mais você quando está sóbrio e consciente? Ou quando está imerso em estímulo e validação coletiva? Essa pergunta divide. E é aí que o vídeo começa a incomodar. Porque talvez o carnaval não revele liberdade. Talvez revele carência. Carência de ser visto. Carência de ser desejado. Carência de ser validado. O ambiente favorece exposição. Corpos são moeda social. Atenção vira capital momentâneo. Mas atenção não é autoestima. É dopamina emprestada. E dopamina emprestada cobra juros emocionais depois. Você já percebeu o vazio pós-carnaval? A queda. O silêncio. A ressaca não é só física. É química e emocional. E isso é importante. Porque liberdade que gera ressaca psicológica não é liberdade. É pico. E picos sempre são seguidos por quedas. Pessoas realmente livres não precisam de picos para se sentirem vivas. Elas constroem estabilidade interna. Nietzsche falava do espírito dionisíaco, o caos, o impulso, o excesso, mas também falava do apolíneo, estrutura, forma, controle. O equilíbrio entre ambos cria grandeza. Mas o carnaval celebra apenas o dionisíaco, sem estrutura, sem limite, sem consequência imediata. E talvez essa seja a questão central. Liberdade sem limite é maturidade, ou regressão. A maioria das pessoas confunde liberdade com ausência de regra. Mas liberdade real é escolher conscientemente suas regras. Você pode ir ao carnaval e ainda assim ser mentalmente disciplinado. Mas poucos fazem isso, porque o ambiente empurra para o excesso. E ambiente molda comportamento mais do que intenção. Isso não é opinião, é ciência comportamental. Você não é tão forte quanto o contexto. E contextos intensos moldam decisões fracas. Agora vamos à parte mais incômoda. Se você precisa do carnaval para se sentir desejado, o que isso diz sobre sua autoestima o resto do ano? Se você precisa da multidão para se sentir vivo, o que isso diz sobre sua solitude? Se você precisa da bebida para falar o que sente, o que isso diz sobre sua coragem? Essas perguntas não condenam o carnaval. Elas revelam o indivíduo. Talvez o carnaval seja apenas um amplificador. Ele não cria comportamento. Ele amplifica o que já estava lá. Insegurança vira exposição exagerada. Carência vira busca compulsiva por validação. Vazio vira intensidade desenfreada. E no fim, tudo volta ao normal. Mas você não volta igual, porque cada comportamento reforça a identidade. Se você reforça impulsividade, ela cresce. Se reforça controle, ele cresce. O que você reforça nesses dias? Não é sobre ser contra a festa. É sobre consciência. Se você escolhe, é liberdade. Se você é levado, é falta de controle. E talvez o que mais incomoda nessa discussão não seja o carnaval em si, mas perceber que muitas pessoas não são tão livres quanto acreditam. Porque liberdade não é fazer o que se quer quando ninguém julga. É fazer o que se escolhe mesmo quando ninguém está olhando. E talvez essa seja a pergunta final. Você está celebrando liberdade ou apenas aproveitando um momento socialmente aceito para perder o controle sem culpa? Porque o mundo não muda depois do carnaval. Mas seu padrão mental pode mudar. E esse padrão é o que realmente decide seu ano. A diferença entre quem usa o carnaval como pausa e quem usa como fuga não está na fantasia. Está na consciência. E se essa pergunta te incomodou, talvez seja porque ela tocou exatamente onde precisava tocar. Existe algo ainda mais perturbador nessa discussão. Talvez o maior problema não seja o carnaval em si, mas o padrão mental que ele revela. Porque o carnaval não é causa. Ele é sintoma. Sintoma de uma cultura que glorifica intensidade e ignora profundidade. Que valoriza estímulo e despreza a construção. Que confunde viver com consumir experiências. O problema nunca foi dançar 4 dias. O problema é precisar desses 4 dias
para esquecer quem você é nos outros 361. Quando alguém diz, eu preciso disso para relaxar, a pergunta correta não é, por que você está indo? É, do que você está tentando fugir? Erich Fromm falava sobre a fuga da liberdade. Ele dizia que o ser humano, quando confrontado com a responsabilidade de construir sua própria vida, muitas vezes prefere se dissolver na multidão. Porque na multidão, ninguém precisa ser responsável. Na multidão, você é parte do fluxo. Você não decide, você segue. E seguir é confortável. No carnaval, você não precisa pensar sobre sua carreira. Não precisa pensar sobre suas metas. Não precisa pensar sobre seu vazio emocional. Você apenas sente. E sentir intensamente pode parecer viver intensamente. Mas intensidade não é profundidade. Muita gente confunde pico emocional com significado. Confunde validação externa com autoestima. Confunde exposição com confiança. Mas quando as luzes se apagam, o que sobra? O silêncio. E o silêncio é o teste real. Porque no silêncio você encontra aquilo que evitou durante os dias de barulho. E aqui entra um ponto ainda mais delicado. Você pode ir ao carnaval e ainda assim ser mentalmente forte. Mas a maioria não usa o carnaval como celebração. Usa como anestesia. A diferença é sutil, mas decisiva. Quem celebra não precisa provar nada. Quem anestesia está tentando esquecer algo. Talvez seja por isso que tanta gente muda completamente nesses dias. A pessoa tímida vira exageradamente expansiva. A pessoa insegura vira hiperexposta. A pessoa carente vira intensamente disponível. Isso não é libertação. É compensação. Compensação psicológica de algo que não está resolvido internamente. Alfred Adler dizia que todo comportamento exagerado é uma tentativa de compensar uma sensação de inferioridade. Excesso raramente é excesso por acaso. Ele é resposta. Resposta a uma dor que não foi trabalhada. A uma identidade que não foi construída. A uma vida que não parece significativa o suficiente. E talvez o mais perigoso seja normalizar isso como cultura. Porque cultura não anula consequência. Se você usa o carnaval para reforçar impulsividade, você treina a impulsividade. Se você usa para reforçar descontrole, você treina descontrole. Se você usa para reforçar dependência de validação, você fortalece essa dependência. E padrões mentais não desligam quando a festa termina. Eles continuam operando. A vida de alguém não muda porque passou 4 dias intensos. Ela muda porque construiu 4 meses consistentes. A questão nunca foi moral. É estrutural. Quem quer mudar de vida precisa perguntar: esse ambiente fortalece quem eu quero me tornar ou reforça exatamente o que eu estou tentando superar? Talvez a liberdade real não esteja em fazer tudo o que é permitido. Talvez esteja em escolher conscientemente o que você não faz. Porque controle não é prisão. Controle é poder direcionado. E no fim, a pergunta mais desconfortável de todas é essa: você está vivendo algo porque escolheu ou porque o ambiente te empurrou? Porque liberdade verdadeira não precisa de plateia. Não precisa de estímulo externo. Não precisa de excesso. Ela é silenciosa. E talvez seja exatamente por isso que poucas pessoas a conhecem de verdade.